Nessa aula a gente vai falar então sobre momentos de contração do coração. Poxa, mas como assim momentos de contração do coração? É que na verdade, quando a gente observa aqui o coração batendo, a gente vai perceber que a cada batimento cardíaco a gente tem dois momentos diferentes. Esses momentos eles são chamados de sístole e diástole, ou diástole e sístole, tanto faz a ordem com que a gente vai falar. Felipe, mas por que a gente sempre fala sístole e depois diástole? É porque, na verdade, a sístole corresponde à contração dos ventrículos e a diástole corresponde ao momento de contração dos átrios. Por que é tão importante que esse coração, então, ele contrai em dois momentos diferentes? Então, eu tenho momento de contração dos ventrículos e momento de contração dos átrios. Isso, a cada ciclo de contração de átrio, contração de ventrículo, a gente tem um batimento cardíaco. Então, diferente de outros músculos que quando ele se contrai, né, ele já tem uma contração inteira do músculo, no nosso músculo cardíaco, então a gente vai dividir cada contração ou cada batimento em dois momentos separados de contração. E é isso que a gente vai falar agora, então, e é isso que eu vou mostrar o porquê que está acontecendo. Então, olha aqui eu tenho o meu coração batendo e a gente percebe que as câmaras cardíacas superiores, elas representam os átrios. Vou colocar eles para rodar aqui um pouquinho, deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui e vou colocar ele um pouco para rodar aqui. Então, ó, as minhas câmaras cardíacas superiores, elas correspondem aos átrios. Qual é a grande função dos átrios? Os átrios, eles funcionam como se fossem bolsas, ou seja, eles só recebem sangue das veias. Então, todo o sangue que chega no coração chega através de veias nos átrios. Então, quando a gente está falando então de retorno sanguíneo da grande circulação, ou seja, o meu coração bombeou sangue pela artéria aorta, entregou sangue oxigenado para todos os tecidos e depois ele veio recolhendo gás carbônico. Todo esse gás carbônico, então, que está sendo recolhido, então, vai chegar através de duas veias principais, que são chamadas veia cava superior e veia cava inferior. Essas duas veias que estão aparecendo aqui, então, veia cava superior que está aparecendo lá aqui em cima no átrio direito, e a veia cava inferior que está aparecendo ali embaixo, então, no nosso átrio direito, elas estão chegando, então, com sangue rico em gás carbônico do corpo. Beleza? No nosso átrio esquerdo, a gente vai ter, então, a chegada de 4 veias pulmonares. Veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda. O que significa isso? Cada pulmão devolve o sangue agora oxigenado para o coração através de duas veias pulmonares. Então, o pulmão direito manda duas veias pulmonares para o átrio esquerdo, veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita. Tá? O pulmão esquerdo manda mais duas veias pulmonares com sangue oxigenado, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda. Essas 4 veias pulmonares, então, elas vão chegar no átrio esquerdo. Então, o que significa isso? Que as bolsas ou que as câmaras cardíacas superiores, elas recebem sangue e elas vão receber sangue, então, do lado esquerdo, rico em oxigênio, do lado direito, rico em gás carbônico. Beleza, mas então eu tenho um momento, que é um momento de recepção do sangue. Então, o sangue está chegando no coração, ponto. E eu tenho um momento que é um momento de ejeção, só que a gente trabalha com câmaras diferentes. Então, o que acontece? O átrio, ele é o grande responsável por receber sangue, os dois átrios, né? O átrio esquerdo recebe sangue dos pulmões, o átrio direito recebe sangue do corpo. Eles recebem sangue, então eles servem como grandes, como se fosse uma caixa d'água, eles vão receber, vão armazenar esse sangue, e depois, então, eles vão ter um momento que eles vão precisar passar o sangue para os ventrículos. Mas olha o que acontece. Se eu recebo sangue no átrio e tenho que passar sangue para o ventrículo, porque é o ventrículo que vai ejetar, enquanto o átrio está recebendo, o ventrículo tem que estar contraindo. Então, enquanto o átrio está relaxado, o ventrículo está contraindo, mandando sangue, ejetando sangue.
Num segundo momento, eu vou precisar contrair o átrio que está em cima para passar o sangue do átrio para o ventrículo. Nesse momento que eu estou contraindo o átrio e passando o sangue para o ventrículo ele não pode estar contraído. Por quê? Porque ele vai ter que estar relaxado para receber esse sangue que vem dos átrios. Então, vou dar uma aumentadinha aqui, vou dar uma inclinada aqui nesse coração. Então, o que acontece? As câmaras cardíacas superiores, então, que são os átrios, elas têm que bombear. Elas recebem sangue das veias e precisam bombear sangue para os ventrículos. Depois, os ventrículos, então, assim que eles recebem o sangue, então eles estão embaixo, eles recebem o sangue dos átrios e num segundo momento agora eles vão contrair. Só que quando os ventrículos contraem, eles contraem para ejetar sangue, ou seja, para mandar sangue para fora do coração. Então, quem manda sangue para qualquer lugar é ventrículo. Então, aí a gente vai ter um segundo momento, que vai ser o nosso momento de sístole. Então, o que significa sístole? Sístole significa momento de contração ventricular. Então, quando nossos ventrículos contraem, o ventrículo esquerdo bombeia sangue através da artéria aorta para a grande circulação, ou seja, é a circulação, então, o sangue que vai chegar em todos os tecidos ricos em oxigênio, inclusive no próprio coração, tá? Porque na própria saída da artéria aorta, a gente vai ter, então, a saída das artérias coronárias, que voltam trazendo sangue, então, para o nosso músculo cardíaco. E o nosso ventrículo direito vai bombear sangue através da artéria tronco-pulmonar, que depois se bifurca formando duas artérias pulmonares, direita e esquerda, para os pulmões. Então, o que acontece? Num primeiro momento, eu tenho a contração dos átrios de cima para baixo e o ventrículo tem que estar relaxado. Nome desse momento, diástole. Então, a gente pode falar que a diástole é o momento de contração dos átrios e relaxamento dos ventrículos. Eu vou deixar o coração dar uma rodadinha e aí a gente vai tentar parar o coração em cada um dos momentos para entender o que está acontecendo dentro do momento de diástole e dentro do momento de sístole, ou seja, dentro do momento então de passagem de sangue de átrios para ventrículos e depois no momento de passagem de sangue então dos ventrículos para as artérias, tá? Então a gente vai dar uma paradinha então no coração e vamos dar uma olhada no coração por dentro, então ver o que está acontecendo lá. Então olha só, nesse momento aqui a gente está então em momento de diástole. O que eu percebo aqui? Eu abri aqui o meu lado direito e eu percebo que nesse momento o meu átrio direito está contraído e o ventrículo direito está relaxado. Então, eu percebo que esse ventrículo está grandão, ou seja, está bem aberto, e o átrio está contraído. Então, a gente está nesse momento, tá? Então, átrio contraído, ventrículo relaxado, recebendo sangue. Se eu solto o vídeo aqui, a gente vai ver, a gente vai perceber, e eu coloquei numa velocidade bem baixa para a gente tentar perceber exatamente isso, ó. O que acontece aqui, tá? Enquanto eu tenho a contração em cima, eu tenho o relaxamento embaixo. Então, a gente vai perceber que ele está o tempo todo fazendo isso, ó. Contrai, 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 contrai. Ou seja, quando a gente observa o músculo cardíaco contraindo, a gente vai perceber que o músculo cardíaco tem uma característica toda diferente. Em vez dele contrair como um todo, ele contrai parte de cima primeiro, parte de baixo recebe. Depois, contrai a parte de baixo e manda sangue para cima. Olha só, o que precisa acontecer? Eu preciso passar sangue de átrio para ventrículo, mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar o sangue que chegou no átrio voltar. Depois, eu preciso passar sangue de ventrículo para as artérias e, ao mesmo tempo, eu não posso deixar o sangue que chegou no ventrículo, então, que está passando para a artéria, voltar para os átrios. Por isso, lá entre as nossas cavidades, entre os átrios e os ventrículos, a gente vai possuir as nossas válvulas cardíacas. O que são as válvulas cardíacas? Válvulas cardíacas nada mais são do que mecanismos, que na verdade são estruturas mecânicas mesmo, morfologicamente tem uma ação mecânica,
que elas vão ter que objetivo? Objetivo de impedir refluxo. Então, olha o que acontece aqui, por exemplo, nas minhas válvulas, então, do lado direito. Quem são as minhas válvulas do lado direito? A minha válvula atrioventricular direita e a minha válvula semilunar direita, ou também chamada de válvula pulmonar. Se a gente olhar aqui, essa válvula que está à minha esquerda aqui é a minha válvula atrioventricular, tá? Direita. E a minha válvula que está saindo lá, que a gente está olhando só as 3 lâminazinhas, parecem 3 balãozinhos, ela é a minha válvula pulmonar, tá? Ou válvula semilunar direita. Se você observar, a gente pode perceber que quando uma válvula abre, a outra válvula fecha. O que significa isso? Que quando o sangue está passando de átrio para ventrículo, a válvula atrioventricular ela tem que estar aberta. Mas, ao mesmo tempo, a válvula pulmonar tem que estar fechada. Por quê? Porque quando o sangue está descendo do átrio para o ventrículo, a pressão no ventrículo ela é menor. Então, eu vou puxar sangue de cima para baixo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a tendência de puxar sangue da artéria tronco-pulmonar de volta também. Então, o que eu faço? Essa válvula, então, ela vai funcionar como um mecanismo que impede refluxo. Então, ao mesmo tempo que a válvula, quando eu estou contraindo, então, o átrio, eu estou permitindo a passagem de sangue de cima para baixo, a válvula pulmonar, ela fecha e não deixa o sangue que foi para a artéria voltar. Com isso, a gente tem um fluxo, né, de sangue que a gente chama de fluxo unidirecional e intermitente. Felipe, o que significa unidirecional? Num único sentido. Quem permite o fluxo unidirecional? Quem é o grande responsável pelo fluxo unidirecional? O nosso sistema de válvulas. Por quê? Porque ele não deixa o sangue ir e voltar. Então, o sangue vai, tenta voltar e para. Vai, tenta voltar e para. Vai, tenta voltar e para. Toda vez que ele tenta voltar, ele bate na válvula, a válvula então está fechada e ele para. E aí ele vai mais um pouquinho, tenta voltar, para, vai mais um pouquinho, tenta voltar, para. Então, o nosso sistema de válvulas garante que o fluxo sanguíneo seja unidirecional. Felipe, e o porquê que o fluxo sanguíneo ele é intermitente? Ele é intermitente porque o nosso coração não funciona como se fosse uma bomba elétrica, ou seja, que bombeia de forma contínua. Não é igual uma torneira que quando a gente abre sai água o tempo todo, né, sem parar. O que ele precisa? Ele funciona mais ou menos como se fosse uma seringa. Então eu pego, puxo o êmbolo da seringa, a seringa enche. Empurro o êmbolo da seringa, a seringa esvazia. O meu coração ele é uma bomba também. Só que ele vai ter um momento em que ele vai relaxar, diminui a pressão e pega sangue, contrai, aumenta a pressão e bombeia sangue. Então, quando ele contrai e manda o sangue para fora, vai chegar um momento que vai acabar o sangue. Quando acabar o sangue, o que ele vai ter que fazer? Abrir, pegar mais sangue e bombear de novo. Então, cada fase de contração do meu coração e de ejeção do sangue, a gente chama de sístole. Na fase de sístole, o que a gente tem? Se o coração está bombeando sangue para a artéria, a gente vai ter, então, as válvulas semilunares abertas e as válvulas atrioventriculares fechadas, dos dois lados. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? A nossa válvula atrioventricular direita, que é a nossa válvula tricúspide, durante a sístole, ela fecha, e a válvula semilunar direita, que é a nossa válvula pulmonar, ela abre, saída de sangue. Beleza. Felipe, e agora? Eu preciso receber mais sangue. O que acontece? A válvula semilunar direita fecha, né? A válvula pulmonar, e a válvula atrioventricular direita, que é a tricúspide, abre e o sangue passa, então, de átrio para ventrículo. Felipe, mas e do lado esquerdo, o que acontece? A mesma coisa, e é isso que a gente vai ver agora aqui. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui agora? Desse outro lado aqui, então, ó, do meu lado esquerdo, a gente está vendo aqui. Então, eu retirei o átrio esquerdo, retirei o ventrículo esquerdo e a gente está vendo as válvulas. Que válvula?
A minha válvula bicúspide, que está à minha direita aqui. Felipe, mas ela é esquerda ou direita? Ela é a válvula esquerda, mas ela está à minha direita porque esse coração está de frente para mim. Tá? Então, a minha válvula bicúspide, que também é chamada de mitral ou atrioventricular esquerda, e ali do lado dela a gente tem então a nossa válvula aórtica. A válvula aórtica também é chamada de válvula semilunar esquerda. Então, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu do lado direito vai acontecer do lado esquerdo. Todo momento que eu tiver abertura da minha válvula mitral, ou seja, eu estou passando sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, eu tenho fechamento da minha válvula semilunar esquerda, que é a minha válvula aórtica. Agora, isso acontece durante a diástole. E o que acontece durante a sístole? Fechamento da válvula mitral e a abertura da válvula aórtica. Por quê? Porque durante a sístole eu tenho, então, o meu mecanismo, né, o meu momento de contração do coração. E nesse momento de contração do coração, então, o meu objetivo é bombear sangue. Bombear sangue para onde? Bombear sangue para as artérias. Então, enquanto eu estou bombeando sangue para a artéria aorta, eu não posso deixar voltar sangue, então, para o meu átrio esquerdo. Tá? E com isso, então, a gente trabalha sempre com dois momentos. Momento de diástole, passagem de sangue de átrios para ventrículos. E no momento de diástole, então, o que eu vou observar? No momento de diástole, eu sempre brinco com meus alunos, falo assim, o momento de diástole é um momento íntimo do coração. Por quê? Porque é o momento de passagem de sangue de átrios para ventrículos. Então, nesse momento, eu não tenho nem chegada de sangue pelas veias nos átrios, os átrios estão fechados, porque eles estão contraídos, passando sangue de cima para baixo, e nem saída de sangue dos ventrículos. Por quê? Porque eles estão relaxados, recebendo sangue de cima. Então, no momento de diástole, eu tenho um momento íntimo do coração, de passagem de sangue de átrio para ventrículo, ou seja, como se eu tivesse um tempo, um time de recuperação ou de reabastecimento do ventrículo. E aí eu tenho um segundo momento, que é o meu momento de sístole. No meu momento de sístole, eu tenho o que então? Eu tenho a contração dos ventrículos. E quando eu tenho contração dos ventrículos, então no átrio sempre está acontecendo o contrário, relaxamento. Quando os meus ventrículos contraem, eles ejetam sangue. Então, meu ventrículo esquerdo ejeta sangue, né, que vai passar então pela artéria aórtica e depois vai chegar na artéria aórtica e vai distribuir para a grande circulação. E o meu ventrículo direito vai ejetar sangue pela artéria troncopulmonar, vai passar então pela válvula semilunar direita ou válvula pulmonar e vai chegar então nos pulmões. E nesse mesmo momento que os ventrículos estão mandando sangue esquerdo para a artéria aorta, direito para a artéria troncopulmonar, os meus átrios estão recebendo sangue e reabastecendo. Então, o tempo todo o nosso coração está fazendo assim, ó, contrai em cima, relaxa embaixo, contrai em cima, relaxa embaixo, contrai em cima, relaxa embaixo. E o tempo todo, então, eles vão oscilando. Função das válvulas nesse mecanismo, impedir refluxo. Por quê? Porque a nossa circulação, ou seja, a circulação sanguínea, ela tem que ter como característica, então, ser o tempo todo intermitente, porque a gente vai ter dois momentos de contração, momento de sístole e momento de diástole, e ela vai ter que ser, então, unidirecional, porque senão a gente vai trabalhar bombeando sangue para um lado e depois esse mesmo sangue vai estar voltando no outro sentido. Grande pergunta. Por que todo mundo leva em consideração a sístole como sendo sinônimo de contração do coração? É porque, na verdade, toda vez que eu dependo, então, de passar sangue do átrio para o ventrículo, eu tenho contração do átrio, que é a diástole, contrair o átrio, ele passa sangue para o ventrículo. Mas como o ventrículo está embaixo e ele é muito mais forte, basta o ventrículo relaxar, que ele gera uma pressão negativa e ele puxa o sangue do átrio para o ventrículo. Então, consequentemente, eu nem preciso de ter uma contração eficiente dos meus átrios. Basta eu ter uma contração do ventrículo, eu mando sangue. Relaxamento do ventrículo, eu reabasteço de sangue. Por isso que os autores consideram que sístole significa momento de contração do coração. Eles botam como sinônimo. Na verdade, é momento de contração dos ventrículos, mas eles botam como sinônimo de momento de contração do coração. E diástole
como um momento de relaxamento do coração. Na verdade, a diástole é o momento de contração dos átrios, mas é o mesmo momento que o ventrículo está relaxado, recebendo sangue, então. Só que os autores consideram, então, sístole, contração do coração, diástole, relaxamento do coração. Por quê? Porque sístole é contração do ventrículo, diástole é relaxamento do ventrículo. Então, se eu botar o ventrículo como sendo sinônimo de coração, porque ele é o cara mais importante do coração, porque é ele que vai bombear sangue para todo mundo, então a gente leva em consideração, então, e a gente pode considerar, então, como sístole, contração, diástole, relaxamento. E nesse intervalo, então, essas 4 válvulas, as 2 válvulas atrioventriculares, direita tricúspide, esquerda mitral e as válvulas semilunares, então a direita pulmonar e a esquerda aórtica, elas têm que trabalhar impedindo então refluxo entre cavidades ou refluxo para as artérias.